Olá, gente. Tudo bem com vocês? Sou o professor Arlen Cardoso e estamos aqui em nossa segunda aula da disciplina Relação Interpessoal e Atendimento ao Usuário. Para dar início à nossa aula, eu peço que tenha em mãos caneta e papel para fazer as anotações que se fizerem necessárias. Quando surgir alguma dúvida, anote e depois poste no fórum Tira Dúvidas dessa unidade. Então vamos lá? Hoje nós vamos abordar as relações interpessoais e a temática de atendimento ao usuário. Conhecer algumas ferramentas fundamentais no estabelecimento de comunicação entre o profissional e o usuário. Lembrando que nós discutimos na aula anterior sobre os comportamentos relacionados a trabalho, trabalhadores produtivos, convivência, sobre as técnicas a serem utilizadas com objetivos de otimização das relações entre os pares, ou seja, entre os grupos e todas as pessoas em nossa volta, visando as interações com o ambiente em que somos e fazemos parte. Para tanto, quando falamos em atendimento a usuários, um dos principais meios utilizados nesse processo é a comunicação. Isso mesmo, a comunicação, que é um elemento importantíssimo quando se dá ênfase às relações interpessoais. Sabemos que as pessoas interagem através da comunicação e por isso ela deve ser estabelecida da forma mais clara possível, para que não haja mal-entendidos. A precisão da linguagem torna-se uma solução plausível para os crônicos problemas de comunicação. Muitas mensagens explícitas encerram outras implícitas, na maioria das vezes discordantes, as quais exigem habilidade para fugir do conteúdo aparente e decifrar o que está contido mais profundamente no psicológico. Assim, gente, os valores compartilhados dentro da organização são elementos de vital importância, pois referem-se às noções compartilhadas daquilo que os indivíduos que a compõem têm do que é importante ou acessível para o grupo a que pertencem. E é importante ressaltar que, dependendo da forma como esses valores são compartilhados, surgirão comportamentos moralmente aceitos ou não. Pois quando eles são compartilhados de forma total entre os indivíduos, as chances de se cometer comportamentos antiéticos decaem e, consequentemente, o clima de harmonia entre os funcionários ele prevalece. Os valores geram uma identidade corporativa forte e acabam melhorando o comprometimento coletivo. Muito bem, pessoal. Talvez você pense nesse exato momento no que vem a ser atendimento ao usuário. Imagino que passa na mente de alguns de vocês uma incansável pergunta: que usuário seria esse? Ou que tipo de usuário estamos falando? Enfim, trazendo você para o nosso campo de estudos, ao qual é especificamente no curso de operador de computador, então já dá para imaginar a que tipos de usuários estamos nos referindo. Porém, antes, cabe ressaltar o que é contido em nosso material complementar, a cartilha do bom atendimento ao usuário. Lá na página 3, temos o seguinte texto introdutório, que diz: em diversos segmentos, a tarefa de sensibilizar para a qualidade no atendimento ao público tem ocupado um lugar de destaque nos planejamentos estratégicos e nas ações voltadas à melhoria do desempenho, principalmente no âmbito da prestação de serviço. Essa cartilha apresenta como proposta direcionar a todos que queiram desenvolver um trabalho simples e racional, visando a melhoria da qualidade do atendimento ao público. Gente, ainda de acordo com a nossa cartilha, ela enfatiza uma regra que diz:
Bastaria atendê-los como gostaríamos de ser atendidos. Prestar as informações corretas, ser paciente e educado, cumprir os prazos estabelecidos para a conclusão dos serviços e mantê-los informados a respeito do andamento da prontificação de suas solicitações. Ou seja, nesse momento somos chamados a refletir de forma a nos colocar no lugar do outro e observarmos se a forma como prestamos o atendimento é aquele mesmo tipo de atendimento que nós gostaríamos de receber de qualquer profissional. Olha, o mau atendimento não é um problema de quem atende, mas uma questão gerencial, que começa no recrutamento e seleção do pessoal de atendimento. Passa pelo aspecto da capacitação desse pessoal e da adequação do ambiente e termina na avaliação constante da qualidade do atendimento. E quando nos referimos aos tipos de atendimento do mundo tecnológico, é muito importante salientar que há várias formas de se prestar esses atendimentos, que além de exigir de nós boas relações interpessoais, também nos obriga a ter certos conhecimentos de ordem técnica. Vejamos que há o atendimento presencial e o não presencial. Primeiro, o atendimento presencial é uma situação comunicacional de grande impacto junto ao usuário. Os 20 primeiros segundos do atendimento são fundamentais para que uma imagem positiva da organização seja construída e mantida. Assim, nesses 20 primeiros segundos, o atendente deve sempre demonstrar simpatia, competência e profissionalismo. Deve, sobretudo, cuidar da expressão do rosto, da voz, dos gestos, do vocabulário e da aparência, especificamente na postura física, no vestuário, penteado e etc. É aqui que reforço para vocês a ideia de que, no âmbito das relações interpessoais, o estabelecimento de um contato deve ser sempre permeado através de bons contatos que desencadearão relações baseadas em mútuo respeito e cordialidade entre os funcionários e clientes. Temos alguns princípios fundamentais para imprimir qualidade ao atendimento, sendo eles: princípio da competência. O usuário espera que cada pessoa que o atenda detenha informações detalhadas e corretas sobre o funcionamento da organização e do setor que ele procurou. O princípio da legitimidade. O usuário deve ser atendido com ética, respeito, imparcialidade, sem discriminações, com justiça e colaboração. O princípio da disponibilidade. O atendente, ele representa para o usuário a imagem da organização. Assim, deve haver empenho para que o usuário não se sinta abandonado, desamparado ou sem assistência. O atendimento deve ocorrer de forma personalizada, atingindo-se a satisfação do usuário. O princípio da flexibilidade. O atendente deve procurar identificar claramente as necessidades do usuário e esforçar-se para ajudá-lo, orientá-lo ou conduzi-lo a quem possa ajudá-lo adequadamente, né? Dessa forma, gente, temos como eixo norteador algumas estratégias para que o usuário se sinta bem atendido. Temos então as estratégias verbais. Reconheça-se o mais breve possível a presença das pessoas. Se houver demora no atendimento, peça desculpas. Se possível, trate o usuário pelo nome, não esquecendo do tratamento adequado, senhor, senhora, doutor, doutora, etc. Demonstre que quer identificar e entender as necessidades do usuário e escute atentamente, analise bem a informação e apresente soluções.
Estratégias não verbais. Olhe para a pessoa diretamente e demonstre atenção. Prenda a atenção do interlocutor. Não escreva ou se distraia com outras atividades enquanto estiver falando com o usuário. E preste atenção à comunicação não verbal. Temos também as estratégias ambientais. Essa preconiza para que mantenha um ambiente de trabalho organizado e limpo, assegure acomodações adequadas para o usuário, evite deixar pilhas de papel, processos e documentos desorganizados sobre a mesa, bem como objetos pessoais estranhos ao seu trabalho. E solicite, se for possível, uma decoração de bom gosto. Assim você estará demonstrando que preocupa-se com o público que procura por seus serviços ou de sua empresa ou organização ao qual você faça parte. Além disso, gente, é sempre bom saber que um ambiente limpo e organizado é agradável e causa sensação de bem-estar. Outros requisitos importantes estão relacionados com a dimensão e adequação do local, iluminação, ventilação, conforto térmico e acústico. Muito bem, gente. Até aqui tudo tranquilo? Qualquer dúvida, não esqueça, anote para postar no fórum Tira Dúvidas, para que depois eu lhe responda, certo? Então vamos adiante. Eu quero enfatizar, pessoal, que as organizações, empresas, por meio de seus funcionários, que vestem a camisa do usuário, além da atenção dispensada aos aspectos estéticos, estão buscando eliminar fatores ligados ao ambiente de trabalho que possam causar danos à saúde, como, por exemplo, poluição visual, que é o excesso de material visual, cartazes, fotos, etc., ou a desordem dos objetos disponíveis no ambiente, mobiliário e equipamentos, podem causar desconforto visual. Também a poluição sonora, que são os barulhos extremamente inadequados ao ambiente de trabalho, uma vez que a exposição contínua a grandes ruídos pode causar sérios prejuízos ao ser humano, por exemplo, o nervosismo, a fadiga mental, distúrbios auditivos e outros sintomas decorrentes de altos ou contínuos barulhos. Gente, é fundamental que o cidadão tenha sempre à sua disposição canais de comunicação públicos para sugestões, reclamações e outros procedimentos por meio de ouvidorias, internet ou caixa de sugestões. Dessa forma, além de promover a inclusão do usuário no processo de atendimento, há a possibilidade de beneficiá-lo com respostas mais rápidas às suas necessidades. Então, vou apresentar para vocês alguns meios de comunicação que são essenciais para o armazenamento de dados e, posteriormente, estabelecer contato, visto que estes possibilitam excelência em atendimentos diversos aos usuários de forma geral. Banco de dados. Banco de dados é um conjunto de registros que possibilita a reorganização dos dados e a produção de informações. Por exemplo, uma lista de compras, relatórios de custos, itinerário de ônibus, dados de clientes. Os registros são trabalhados em sistemas informatizados e fornecem de forma amigável ou não dados para outras ferramentas, como o CRM. O BI pode ser chamado de inteligência de negócios e refere-se à coleta de dados, organização, seleção e análise das informações que fornecem suporte aos negócios de uma empresa. O Contact Center, centro de atendimento ao cliente, reunido em uma única base, atendimento por telefone, fax, e-mail, website, URA, unidade de resposta audível, e chat. Este serviço permite o melhor contato entre o consumidor e a empresa. Muito bem.
Quando se fala em atendimento por meio do sistema de telefonia, é importante ressaltar que alguns cuidados devem ser levados em conta, uma vez que este é um atendimento não presencial, telefônico. No atendimento telefônico deve-se transmitir uma imagem profissional de eficácia e de bom funcionamento dessa organização. Esse atendimento integra-se ao conjunto de serviços oferecidos pela organização, sendo o atendente o principal agente da situação em que o telefone é o meio de comunicação. Portanto, cabe ao atendente assumir algumas atitudes indispensáveis ao atendimento telefônico de qualidade, tais como agir de forma receptiva, demonstrar paciência e disposição para servir, como, por exemplo, responder às dúvidas mais comuns dos usuários, como se as estivesse respondendo pela primeira vez. Ouvir com atenção, evitar interrupções, dizer, por exemplo, as palavras compreendo, entendo e, se necessário, anotar a mensagem do interlocutor. Vale-se da empatia para personalizar o atendimento. Pode-se pronunciar o nome do usuário algumas vezes, mas nunca expressões como meu bem, meu amor, coração, entre outras. Evitar que o interlocutor espere por respostas, evitar fazer ruídos durante a ligação telefônica, deve-se evitar comer ou beber enquanto se fala, concentrar-se no que diz o interlocutor, evitar distrair-se com outras pessoas, colegas ou situações, desviando-se do tema da conversa e manifestar comportamento ético na conversação e evitar promessas que não poderão ser cumpridas. Ao receber uma ligação, o atendente assume a responsabilidade pelas informações prestadas a quem está do outro lado da linha. A utilização do telefone, além de significar economia de tempo, imprime qualidade à imagem da empresa. Por isso convém atender rapidamente a chamada até o terceiro toque, identificar a organização ou o setor e dizer o seu posto, graduação e nome. Ouvir o usuário com atenção, para compreender o que é dito e como é dito. Prestar informações de forma clara e objetiva, eliminar frases que possam desapontar ou irritar o usuário, como não sabemos, não podemos, não temos outras semelhantes. Solucionar o problema do usuário ou direcionar a ligação para o setor competente. E agradecer ao usuário pela sua ligação quando for o caso deste ser o ativo, ou seja, quem fez a ligação. Vejamos as ferramentas que podem ser usadas para alguns casos, em que o primeiro atendente não é a pessoa ou o setor correspondente para resolver. O CRM. Uma das ferramentas tecnológicas que tem por objetivo possibilitar às organizações um melhor gerenciamento do relacionamento com seu cliente. Essas ferramentas facilitam o entendimento do cliente por parte da empresa e estreita a relação empresa-cliente. Infelizmente, ainda existem as chamadas grandes gafes, que ocorrem durante um atendimento telefônico aos usuários de diversos serviços. Algumas falas não são muito convenientes para o âmbito profissional, como por exemplo, espera um pouquinho. É o maior contrassenso telefônico. Se precisar de algum tempo, máximo 2 minutos, para responder ao que lhe é solicitado, diga simplesmente, por gentileza, pode aguardar 1 minuto? E que seja 1 minuto mesmo. Se for demorar mais que isso, em vista do custo da ligação e do tempo de quem está na espera, é mais conveniente solicitar que o usuário faça uma nova chamada posteriormente, a tempo de ter a resposta pronta em mãos. Não há nada mais desagradável do que ouvir quem ao telefone. É deselegante, é desrespeitoso. Substitua por gentileza, com quem falo, ou estou falando com quem, por favor. A expressão hoje tão usada, quem gostaria, contém um grave erro gramatical.
O verbo gostar exige um objeto indireto. Assim, o certo é quem gostaria de falar com ele ou ela. Também é errado perguntar quem deseja. O correto é quem deseja falar com ele ou ela. O verbo desejar exige a presença de um objeto direto. Enfim, a arte de atender bem o usuário depende de um conjunto de regras, que podem resultar em atitude positiva na relação interpessoal e tornar o atendimento harmonioso e interativo. No processo de atendimento telefônico, o atendente precisa desenvolver uma qualidade importantíssima no âmbito das relações humanas. É saber ouvir é ter atenção e interesse pelo assunto abordado pela outra pessoa. Não basta escutar as palavras que são ditas, é preciso compreender o significado de cada uma delas na situação exposta pelo interlocutor. Para tanto, há no meio tecnológico ferramentas como software, hardware, inteligentes capazes de evitar péssimos atendimentos, por exemplo. O CTI é um software que possibilita a integração entre as plataformas de telefonia e rede de computadores, permitindo que as aplicações controlem os dispositivos de telefonia. A inteligência deste software é distribuir a ligação para o atendente disponível no momento, relacionado à origem da ligação ao serviço desejado. O DAC, ou DAC, o Distribuidor Automático de Chamadas, DAC, é um hardware que permite a conectividade das linhas telefônicas com os canais de atendimentos internos. Possui um software instalado no equipamento que direciona as chamadas para os atendentes. Discador preditivo. Utilizados muito no telemarketing ativo, os discadores preditivos são ferramentas que diminuem o tempo de inatividade dos agentes. O discador realiza uma chamada para uma lista de clientes pré-definida e quando a ligação é atendida, o sistema a encaminha para o operador disponível. Gravação digital. São as gravações da chamada dos clientes ao SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa. É utilizado como requerimento legal. As gravações digitais hoje são conectadas diretamente ao DAC, evitando falhas derivadas das quedas do CTI. O hardware de rede é o equipamento que permite a transmissão de dados entre computadores e facilita a comunicação entre as redes das empresas. Olha, pessoal, em meio às inúmeras ferramentas tecnológicas de suporte para atendimento aos usuários, é necessário fazer algumas reflexões. Será que os sistemas são seguros o suficiente para deter tamanha quantidade de dados sigilosos? Quais serão os responsáveis pela manipulação dos dados e manutenção do sistema? Quais as garantias dadas aos contribuintes no caso de erro de processamento ou invasão nos bancos de dados? Essas perguntas são importantes nos questionarmos, uma vez que em muitos atendimentos, direto ou indireto, nós lidamos com pessoas, empresas, conhecidas, desconhecidas e várias autarquias. Em vista disso, muitas organizações chegam a estabelecer normas para o uso dos computadores e punições para quem não cumpre as regras. É muito comum, por exemplo, a restrição de acesso a determinados sítios na internet, como de páginas de relacionamento, de mensagem instantânea e de conteúdo sexual. Vejamos agora outras ferramentas tecnológicas. Temos aqui os servidores de dados. É o servidor que manipula informações de um banco de dados. Também hospeda os softwares usados em contact center, aplicações de CRM, servidores de e-mail e outros aplicativos usados pela empresa. O software de atendimento, aplicação que cadastra e mostra todas as informações dos clientes que ligam para uma central de atendimento. Permite ao operador visualizar todas as informações sobre o consumidor. Telecom. São operadoras de telecomunicações que provêm soluções de dados e voz, criando um ambiente de comunicação ágil e eficiente entre mercado, clientes e fornecedores. Tem como serviços o fornecimento de linhas tronco,
DDR, descagem direta a ramal, e serviços de tráfego de voz como LDN, longa distância nacional, LDI, longa distância internacional, 0800, 0300, NUN, número único nacional, usadas para aplicações como serviço de atendimento ao consumidor, televendas e helpdesk. Telefonia IP é uma tecnologia que utiliza a transmissão de voz sobre o protocolo IP para transportar voz e dados ao longe de uma rede única, permitindo a colaboração telefônica verbal e a troca de dados. Muito bem. Por ser uma questão de necessidade, os processos estão sendo automatizados através de programas e redes de computadores. Assim, as capacidades e habilidades dos colaboradores também devem acompanhar essas mudanças. Na realidade, o desemprego entre os profissionais capacitados em tecnologia é muito menor do que entre trabalhadores de outras áreas. Chamo a atenção de vocês agora para uma questão relacionada à transparência do serviço público, mesmo sabendo que é uma obrigação dos administradores públicos garantirem a legalidade e publicidade dos seus atos, pois são assegurados ao cidadão as informações referentes à atuação destes, principalmente no que se refere às informações individuais. Mas não devemos, entretanto, aplicar o princípio da transparência no serviço público em casos que exijam sigilo. Existem situações em que é necessário o sigilo das informações. Em casos que envolvem a segurança pública, como investigações policiais secretas, por exemplo, deve-se garantir a segurança dos dados, até mesmo para não comprometer a ação ou prejudicar algum inocente envolvido. Também dentro da dimensão pública, podemos tratar da exclusão de boa parte da sociedade dos benefícios da informática. É a chamada exclusão digital. Tal exclusão ela pode provocar um aumento nas desigualdades sociais do país. Por isso, são de fundamental importância os programas governamentais para resgatar para o mundo digital e da internet parcelas da população sem acesso e sem qualificação para lidar com as tecnologias da informação e comunicação, as TIC. Sendo que a exclusão digital pode provocar, inclusive, uma exclusão social, pois as empresas estão cada vez mais exigindo que os candidatos a emprego possuam conhecimentos e habilidades para lidar com a tecnologia digital. Os computadores foram introduzidos nas empresas de forma paulatina. Ao longo das últimas décadas, ocorreu um processo de desmistificação e massificação no uso dos equipamentos de informática. Antigamente, os profissionais da área eram poucos e a quantidade de equipamentos também era muito restrita. Somente empresas de grande porte possuíam a tecnologia. Os sistemas eles só podiam ser operados por profissionais com muita experiência e que entendiam de modelagem e programação computacional. Consequentemente, esses formavam feudos ou grupos sociais com linguagens, comportamentos e éticas próprias. Muitas das vezes se tornavam redutos impenetráveis e não entendidos pelos usuários comuns. Com o desenvolvimento da capacidade de processamento, miniaturização dos componentes, aumento da capacidade de armazenamento e, principalmente, com o desenvolvimento de sistemas mais amigáveis, mais fáceis de serem manipulados, o número de usuários aumentou e a relação das pessoas com os computadores se tornou mais fácil, principalmente a partir do lançamento do computador pessoal da IBM e dos sistemas orientados para os objetos tipo Windows. Essa sensação de coisa do outro mundo que existia em relação aos computadores foi diminuindo. Assim nós temos também Unidade de Resposta Audível, URA. É um sistema computadorizado que permite a realização de uma ligação para
uma central de relacionamento e onde o usuário pode escolher entre diferentes opções oferecidas por um menu de voz. O WFM, sistema que permite alinhar as necessidades das operações de contact center aos dos recursos humanos da empresa. As ferramentas utilizam os dados históricos da operação de contact center para prever o número de operadores necessários para atender a demanda em um determinado período de tempo. O chat é um meio fundamental de comunicação para alguns clientes, principalmente os deficientes audiovisuais, que também são usuários, e não podemos esquecer que este meio ele pode substituir os atuais aparelhos específicos utilizados. Agora, gente, outras dicas, além das já ditas até aqui, é que quando falar com alguém na forma presencial, seja um usuário ou um colega de trabalho, não ficar com os braços cruzados, olhar a pessoa sempre nos olhos, não apontar o dedo e evitar gesticular muito. Ter sempre um simpático sorriso no rosto, falar de forma objetiva, evitar gírias, vícios de linguagem e erros de português. Manter um tom de voz equilibrado, sem gritar, mas também sem falar muito baixo. É importante ter em mente que, apesar da necessidade de seguir estes padrões, você precisa imprimir um pouco da sua personalidade ao atendimento, para que não se torne algo mecânico, repetitivo e artificial. Afinal, o atendente lida de forma direta com as pessoas de diversas culturas, com opiniões e gostos diferentes, e isso traz necessidade de criar-se uma sintonia com o interlocutor, fazendo assim um atendimento realmente personalizado. Lembra-se que, seguindo essas orientações, o serviço fluirá de forma coordenada e ágil. É importante que, durante todo o processo, haja comunicação objetiva e constante entre todos os membros da equipe, para evitar a ocorrência de erros desnecessários e também para que a colaboração mútua e o bom senso façam com que tudo aconteça harmoniosamente. Nunca deixar nenhuma tarefa pela metade, mantendo seu trabalho em um ritmo ágil, mas não corrido e desordenado. Seja organizado ou organizada e lembre-se que cada ação tem começo, meio e fim. Muito bem. Espero que você tenha prestado bastante atenção em tudo que foi estudado até aqui. Importante, caros alunos, vocês saberem que o sucesso, muitas vezes, é conduzido ao fracasso. E por isso, dar-se ênfase ao estudo do comportamento nas organizações, ressaltando o mesmo como uma das mais valiosas possibilidades e expectativas para a implantação de programa de qualidade. Portanto, é importante fazer o indivíduo repensar constantemente seus atos e atitudes, valores e crenças, a fim de contribuir para a ética organizacional, respeitando as regras de interesse comum e interagindo saudavelmente nas relações interpessoais. Finalizamos nossa aula e deixo um abraço carinhoso no coração de cada um de vocês. Façamos agora a nossa atividade proposta para essa aula.